amados e minhas amadas? Como que foi o nosso dia de hoje? Qual que foi a sua preocupação? O que tirou a paz? Qual que tem sido a sua preocupação? O sol, né? O sol é muito maior do que esse óculos de sol. Vocês concordam comigo? Quem está aí? Os meninos, vocês concordam comigo, meninos? Que o sol é muito maior do que esse óculos de sol. Mas a hora que eu coloco esse óculos de sol, ele tampa o sol. O sol para de atrapalhar os meus olhos. Essa sombrinha, né? Que eu vou usar aqui também. Ela é muito menor do que o sol, mas ela me tampa. Ela tampa o sol. Se estiver chovendo, ela tampa a chuva. Nesse momento ela está tampando, né? A câmera não consegue me filmar. Ela tira a imagem da câmera. É muito frágil essa sombrinha. Em relação ao sol, em relação à chuva, ela é muito inferior. O óculos de sol também é muito inferior ao sol ou à chuva, né? A sombrinha, ela é muito mais inferior, né? Se vir um vento muito forte, ela quebra toda. Ela é frágil, mas ela consegue tampar o sol. O óculos de sol também, ele é frágil, mas ele consegue tampar o sol. E às vezes, meus amados e minhas amadas, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso pecado também é assim. O nosso pecado é infinitamente menor do que o amor de Deus por nós, do que a graça que Deus tem por nós. Só que às vezes nós ficamos tão presos no nosso pecado, que nós achamos que o nosso pecado é maior do que Deus. Às vezes nós estamos tão presos nessa enfermidade, nessa doença. Eu não estou falando que não tem a doença sim. E a gente tem que se preocupar, né? Como eu falava naquele outro grupo, a gente tem que se preocupar com essa doença sim. Mas a gente está preocupando muito. A gente está pondo mais crédito do que é às vezes. E a gente não está conseguindo viver. Quantas pessoas do nosso meio, quantas pessoas que estão perto de nós, né, deprimidas, que não conseguem dormir de medo. Pessoas próximas de mim, que não estão conseguindo dormir à noite, que passam a noite inteira acordada, a noite preocupado de se infectar. Cadê a confiança em Deus, meus amados e minhas amadas? É um conceito antecipado. Tem que se preocupar com nós sim, mas também a gente não pode morrer por causa da doença antes da doença. Quantas pessoas que estão morrendo aí por síndrome do pânico, quantas pessoas estão se infartando e não estão morrendo do coronavírus nada, às vezes estão morrendo de outra doença, porque está se preocupando demais. Eu não vou fazer isso porque não pode. Claro que tem, sim, né? Se você não precisar de sair de casa, não saia. Agora, se você precisar de trabalhar, você tem que sair para trabalhar. Se você não precisar de ir no mercado, então não vá, não precisa de ir. Liga, pede para buscar, entendeu? Mas eu quero te falar para você, meu amado e minha amada, que às vezes os nossos pecados, que às vezes as nossas preocupações, elas são muito menores do que a graça que Deus tem para cada um de nós. E a gente não tem visto a graça de Deus acontecer. Às vezes a gente não tem confiado tanto em Deus, confiado na misericórdia de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia fala que Deus quer desgraça para a gente. Em nenhum lugar da Bíblia fala isso, que Deus quer algo de mal para a gente. É igual a história do elefante, né? Que quando o elefante ele é capturado bem pequenininho para ir para o circo, né? Ou para ser domado, eles pegam e amarram uma das 4 patas dele.
uma corrente bem grossa e um ferro. E por isso que esse elefante ele vai tentando andar com aquela corrente aperta o tornozelo dele, dói, ele volta para trás. E ali ele fica 1 ano naquele treinamento com aquela corrente. Toda vez que ele vai tentar fugir, a corrente aperta o tornozelo dele e dói. Depois de 1 ano daquele treinamento, aquele elefante ele está pronto. Aí eles pegam uma cordinha bem fininha e um pauzinho bem fininho, finca no chão e amarra no tornozelo daquele elefante. E aquele elefante ali, aquele pauzinho com aquela cordinha muito fina, milhares e milhares de... O elefante tem força 100, 200, 300 vezes mais do que aquela cordinha, que aquele pauzinho. Só que ele não consegue arrebentar, porque ele tem medo de machucar, porque ele foi marcado. Assim é o pecado em nós, meus amados e minhas amadas. Assim é o pecado em nós. O pecado é milhões e milhões e milhões de vezes menor do que a graça que Deus tem para cada um de nós. Mas às vezes nós estamos abrindo o guarda-chuva e não deixando a graça de Deus acontecer na nossa vida, com essas preocupações antecipadas. Às vezes nós estamos colocando, né, o óculos de sol e atrapalhando que essa graça de Deus chegue na nossa vida, porque a palavra de Deus também fala, né, que a graça era derramada para os justos e para os injustos. Que a graça era derramada para os justos e para os injustos. E às vezes a graça de Deus, meu amado e minha amada, tem sido derramada na tua vida e na tua história. E você às vezes tem aberto o guarda-chuva. E às vezes você tem colocado o óculos de sol. E às vezes você tem colocado o chapéu de sol. E às vezes você está tão acostumado a viver no pecado, a ficar no pecado, que você se sente amarrado, que você às vezes se sente que é indigno dessa graça que Deus tem para você. E o Senhor fala, confiai-lhe todas, não é algumas, né? A palavra é clara, meu amado e minha amada. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Quem tem cuidado de vós, meus amados e minhas amadas? Jesus. Deus tem cuidado de nós. Nós estamos aqui respirando nessa noite de hoje. Eu quero convidar você nessa noite de hoje a confiar mesmo todas as suas preocupações, tudo que te tira a paz, tudo que te magoa, tudo que te abate, e confiar mesmo no Senhor. Às vezes o teu casamento, às vezes a tua casa. Eu quero convidar você